Olá, boa tarde. Vamos dar um giro pelos principais destaques aqui da Câmara na manhã dessa terça-feira. A gente começa falando de uma reunião de líderes que acabou no final da manhã. O líder do governo, o deputado André Moura, trouxe para a gente um pouquinho dos destaques do que deve ser votado no plenário essa semana. Vamos ouvi-lo. Vamos hoje apreciar as duas medidas provisórias, a 741 que trata do financiamento, do novo financiamento para o FIES, e a 742 que flexibiliza a Voz do Brasil. Vamos também votar alguns requerimentos de urgência, que é pedido das bancadas, tanto da bancada da base do governo como também da oposição, e vamos votar os destaques do pré-sal. Essa é a nossa pauta para hoje. Amanhã nós temos uma pauta que é a pauta remanescente, vamos discutir fundos de pensão, que é a lei de governança, a questão da possibilidade de vendas de terras brasileiras aos estrangeiros e outras matérias que estão remanescentes da pauta. O líder disse ainda que deve tentar aprovar urgência para o projeto que institui acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada que funciona, só que no caso, para empresas. E com a urgência aprovada, o projeto poderia ser pautado, então, no plenário até a quinta-feira dessa semana. Além disso, vai ser pautada a urgência do projeto que já veio com urgência constitucional, que endurece as regras para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. O líder do governo ressaltou a importância dessa urgência, da aprovação desse projeto, já que, segundo ele, as perícias médicas estão nesse momento suspensas, já que a medida provisória, que já mudou essas regras, perdeu a validade. Agora é necessário aprovar, então, esse projeto enviado pelo governo. O líder da rede, o deputado Aliel Machado, que também estava na reunião de líderes, disse que a oposição vai usar todos os instrumentos necessários e possíveis para tentar, então, modificar ou obstruir a votação desse projeto. Ele destacou ainda que houve acordo nessa reunião para a votação de um outro projeto de lei que ele detalhou do que se trata. Vamos ouvi-lo. Eu acertei agora com o presidente Rodrigo da inclusão na pauta. A gente está preparando o regime de urgência nesse momento para a votação do projeto do senador José Serra, que muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a punição aos jovens infratores. Então, como a maioridade penal está parada no Senado Federal, após ter sido votado na Câmara dos Deputados, nós conseguimos agora, uma conversa com o presidente Rodrigo Maia, de nós colocarmos em votação o projeto que está parado na Câmara dos Deputados, que não altera a Constituição, mas altera a lei em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando as punições a jovens infratores dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma pauta de segurança de extrema importância para a sociedade. Depois de participar dessa reunião lá na residência oficial, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, voltou aqui para a Câmara dos Deputados, se encontrou com o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e saiu dessa reunião destacando a harmonia entre as duas casas, entre Câmara e Senado. Ele comentou a decisão do presidente do Senado de votar por lá um projeto do Senado sobre a repatriação de recursos no exterior e disse que se o Senado de fato votar esse projeto, a Câmara vai colocar em pauta logo na sequência. Vamos ouvi-lo. Assim que o prazo da repatriação acabou, os senadores disseram que iam tratar do tema. Nós não vamos competir com o Senado. Se o Senado falou que vai tratar do tema, nós vamos aguardar o Senado. Da mesma forma, quando nós formos tratar de um tema, a gente vota e depois o Senado vota. Aqui é tudo em harmonia. A gente trabalha em harmonia, em conjunto. Se o Senado aprovar, a Câmara vai pautar. O deputado Rodrigo Maia comentou também um assunto que rendeu bastante discussão na Câmara agora de manhã por causa de uma mobilização de taxistas que vieram a Brasília pedir a aprovação da urgência para um projeto que, na prática, proíbe o aplicativo Uber, que dá, então, aos taxistas exclusividade para o transporte individual remunerado de passageiros. O presidente Rodrigo Maia disse que não há clima para votação desse projeto no momento, que o ideal é criar a decisão, ele anunciou essa decisão tomada em conjunto com os líderes, da criação de um grupo de trabalho que vai ter 30 dias para discutir esse assunto. A gente vai conferir agora a reportagem completa, que fala um pouco então sobre o que é o projeto, a opinião dos taxistas envolvidos e também o que o presidente Rodrigo Maia falou sobre o assunto. Taxistas de todo o Brasil vieram a Brasília manifestar apoio ao projeto que especifica o táxi regulamentado pelos municípios como única opção de transporte individual remunerado de passageiros.
Se for aprovado, o projeto pode jogar na ilegalidade aplicativos como o Uber, que tem funcionado em várias cidades brasileiras, amparado em decisões judiciais e em decretos municipais. A questão aqui não é Uber, a questão aqui é legalidade e concorrência dentro da legalidade de forma igual. Porque hoje o taxista ele é vítima de uma concorrência desleal, de uma empresa que não tem a tutela do Estado, que não paga o ISSQN municipal, que não vistoria os seus veículos, que não recolhe impostos, né? Ela ganha 25% de todos os carros que estão trabalhando no Brasil inteiro, sem pagar devidamente o imposto sobre isso. Então, não só nós taxistas estamos sendo lesados, o cidadão, de uma forma geral, está sendo lesado. É muito importante que o Uber tenha equivalência com relação a tributos, por exemplo. E isso já acontece. Por exemplo, o táxi não paga IPVA, o Uber paga IPVA. O táxi não paga ISS, que é o imposto sobre serviço, o Uber paga. Por outro lado, o táxi paga outros impostos que o Uber não paga. Mas se você for ver a taxa, é basicamente a mesma. Enfim, então esse discurso de que não se paga tributo, ele não é real. Os líderes pediram que a gente criasse um grupo de trabalho para discutir uma redação, né, porque a maioria dos líderes entende que, de fato, há uma disparidade entre um sistema e outro, mas não se pode criar uma regra para inviabilizar o Uber, que, na verdade, tem que se criar uma regra para harmonizar os sistemas, porque esses problemas vão acontecer em várias áreas, na rede hoteleira, no táxi, porque a modernidade ela vem, os sistemas vão aparecendo, as novidades vão aparecendo, e a gente não pode, porque apareceu um produto que tem sido bem avaliado pela sociedade, restringi-lo a favor de outro. Eu acho que a gente tem que ver uma fórmula que harmonize os dois sistemas para que todo mundo possa conviver em harmonia.